quer falar um pouquinho aí sobre o que a Bíblia fala sobre voluntariado? Quero sim. É exatamente como eu falei no início, né? Sobre mais contribuição e menos posição, né? Em Mateus 20, houve um episódio de uma mãe chegar assim dos filhos de Zebedeu e pedir ao Senhor, Senhor, Jesus, coloca os meus 2 filhos, um do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo. Ela pediu. E aí Jesus vai e argumenta e diz assim, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo porque você não vai poder beber no meu cálice. Então, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o líder, que quer governar, ele sirva. Então, exatamente é esse texto, é esse embasamento, como também Atos 20 e 35, que fala exatamente sobre é melhor dar do que receber. Né? Então, essas são as chaves bíblicas que eu tenho guardado comigo, uma das chaves bíblicas que eu tenho guardado comigo. Né? Assim como a gente mencionou aqui João 13, que é exatamente quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Né? O Todo-Poderoso, né, tirou sua capa, colocou o avental e foi lavar os pés. Foi servir. Então, serviu a muitos, serviu a todos. Então, glória a Deus por isso. A maior inspiração para a gente é o propósito. Quem nasceu de novo tem que tomar posse. Então, são os textos aqui que eu separei. Mateus 20, do 20 ao 28, Atos 20 e 35, João 13. Então, a gente vai ver dezenas ou centenas de versículos sobre isso, sobre o serviço. Mas esses, eu tenho cravado no meu coração exatamente sobre isso, sobre contribuição, não posição. Contribuição e não posição. Né? Muitas vezes a gente posta até fotos nas redes sociais, a gente filma ações, mas a gente filma a ação e não as pessoas. A ação, ela divulgada em rede social, ela motiva, ela inspira. Mas você colocar como pessoa, você evidencia a posição. E isso não é uma intenção do voluntariado. O voluntariado realmente, ele trabalha sem fim lucrativo, ele trabalha na realidade investindo. Ele investe em fardamento, em camisa, em caracterização, em formalidade. Ele investe em conhecimento, ele investe em passagem para poder servir. Ele investe para servir. Ele ama ser anônimo. Porque ele quer o reconhecimento de Deus. Ele entendeu o propósito, a proposta do propósito. É isso aí. Eu queria complementar também, em nível de textos bíblicos, de princípio, né, sobre voluntariado. Queria mencionar Gênesis 2,15, né, logo no início da Bíblia, logo depois da formação do homem e da mulher. E fala assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Então, essa foi a primeira missão que o ser humano recebeu. Cultivar e guardar, né? Eu estava pesquisando aí no original. Cultivar no original é a palavra hebraica abad, e significa trabalhar, servir, labutar, né? Fazer trabalhos. Então, o homem foi criado para trabalhar. E a segunda parte, que é cultivar, guardar, né? A palavra original é chamar, lá no hebraico, e significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção. E isso aí é um serviço, só que com um foco mais específico. Está relacionado a tomar conta de algo ou alguém. Né? Então, eu creio, né? Inclusive você trouxe aqui um dos livros muito famosos aqui, né? Da biblioteca, né? Bibliografia Cristã, que é Uma Vida com Propósito, daqui do pastor Rick Warren. E o tema já fala tudo, né? Uma vida com propósito. A Bíblia já vai mostrando qual é o nosso propósito. E aquele que nasceu de novo entende o propósito de Deus na vida de todo ser humano. Que ele veio, mas ele não veio só para ser servido, como o próprio Jesus disse, né? Ele veio para servir, para trabalhar. E servir primeiramente a Deus. Mas a gente não consegue servir a Deus diretamente. Então a gente precisa servir pessoas. Quando a gente serve pessoas, nós servimos e alegramos o coração de Deus, né? É isso aí. Jesus, ele era bem resolvido, né? Ele sabia quem ele era, para que ele veio e para onde ele ia. Então, o voluntário ele tem que ser bem resolvido para servir. Ele tem que saber quem ele é, para que ele está fazendo, por que ele está fazendo e para onde ele vai. Propósito também. Então, esse livro,
Uma Vida com Propósito eu li há 20 anos atrás. Né? E aí eu entendi que realmente existem propósitos. E você vai lendo esse livro e você vai desenvolvendo, o Espírito Santo vai falando com você e lhe direcionando. Ele é muito amplo. Ele fala, você é bom em quê? O que é que você é bom? E na época eu não tinha muito conhecimento, eu não conhecia bem as pessoas e também estava me conhecendo, né, nessa nova fase da vida como cristã, como filha de Deus. E aí eu lembro de eu fazer, não, eu tenho recurso, eu tenho carro. Eu tenho carro e tenho disponibilidade. Pronto. Então vamos lotar o carro e vamos entrar nas comunidades. Vamos entrar com carro com comida, com sopão, né, com água mineral. E assim a gente fez. Lá no Janga, começou lá no Janga, né, na Igreja Batista Missionária do Janga, do pastor Marcos. Então, assim, foi lá que eu aprendi. Passei 8 anos lá e foi lá que eu aprendi. E Uma Vida com Propósito é exatamente esse livro que a gente, inclusive, fez o devocional, né, no ano passado, nesse final do ano passado, com os voluntários também, aqui na nossa igreja. E eu aprendi, né, com o nosso líder, meu líder, o bispo Paulo Filho, que propósito é uma proposta que Deus faz para nós. Isso aí. A gente primeiro precisa conhecer essa proposta e depois a gente precisa decidir assumir essa proposta. Isso aí. Quando a gente consegue isso, a gente vai ter a vida realmente abundante, que é prometida lá em João 10:10, né? Mas agora tem uma oportunidade muito boa. Fala um pouquinho aí sobre o teu ministério. Apresenta aí a coordenação, né, do Ministério de Voluntários da Igreja da Família.